Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para bater um papo aqui no Que é Impedimento a jornalista e botafoguense Aline Bordalo. Primeiramente, Aline, quero te agradecer por aceitar o convite de participar aqui do canal, desse bate-papo que, se Deus quiser, vai ser bem gostoso. E queria que você já começasse se apresentando para quem não te conhece, né? E contando um pouco aí da sua trajetória como jornalista. Obrigada pelo convite, é um prazer participar de um canal que fala para a mulherada, né? Porque afinal de contas a gente também gosta de futebol, a gente também entende, né? Eu gosto desde criança mesmo, vou a treino do Botafogo, quando ainda era lá em Caio Martins, apesar de ser em outro município, eu ia lá com meu pai em todos os jogos e sempre soube que eu queria trabalhar com isso, né? Com futebol e falando para pessoal de esporte. Só que foi muito difícil, né? Porque eu sou bem mais velha que você, né, Débora? Então eu comecei lá nos anos 90. Então, nos anos 90 não tinha quase mulher falando de futebol. E eu sabia que eu queria fazer isso. Então, quando eu entrei na Band, ainda como estagiária, falaram para mim, né? Aqui mulher não faz futebol. Mas mesmo assim eu consegui acompanhar o Adson Coutinho, que era um repórter de esporte na época. Ele me levava para fazer matéria com ele, eu já ia olhando, aprendendo, já ia olhando como é que fazia nos treinos e tal. Aí, como eu vi que aqui não tinha possibilidade mesmo, surgiu uma oportunidade no Ceará, lá em Fortaleza, de eu começar como repórter. Então, eu fui sem conhecer Ceará, sem conhecer nada. Cheguei lá, meia cidade, assim, do avião, já fiquei apaixonada pela cidade. E quando eu cheguei lá na afiliada da Globo, né, que é a TV Verdes Mares, eu logo falei pro meu chefe, olha, eu gosto mesmo de esporte, né? Gosto de falar de futebol. Aí ele falou, pô, legal, vou te botar para apresentar, para fazer um teste para apresentar o Globo Esporte daqui, porque o calhou também, né, do apresentador do Globo Esporte tá doente. Então ele ficou muito tempo afastado, então eles estavam mesmo precisando. Foi assim, tava na hora certa, no lugar certo, né? Sim. Aí eu fiz o teste, eu nunca tinha apresentado na minha vida, né? Eu era repórter. Só que ele adorou, porque o meu jeito de falar é muito assim, sabe? Eu sou muito informal e eu gosto de dar notícia boa, sabe? Não gosto de dar notícia ruim. Então eu acho que eu sou melhor mesmo no esporte, né? Falando de futebol, posso me soltar. Aí ele me botou apresentando já no sábado. Vai apresentar já no sábado o Globo Esporte daqui. Aí eu comecei a apresentar o Globo Esporte do Ceará, começou o Campeonato do Nordeste, né? Que agora é a Copa do Nordeste. Aí eu comecei a fazer as transmissões dos jogos do Fortaleza e do Ceará. E eu fui a primeira mulher do Ceará, no Ceará, eu não sou de lá, né, apesar do meu coração ser um pouquinho, a fazer transmissão de campo. E eu fui muito bem tratada lá pelos cearenses. Eles me paravam na rua para falar de futebol, sabe? Discutiam comigo. Ah, porque o Fortaleza, porque o Ceará. Era muito legal. Eu tive uma aceitação muito boa do público de lá. Eu chegava no estádio lá, né, no PV, que na época o Castelão estava em obra, então os jogos eram no PV. E lá no PV, eu não sei se você já foi, é muito perto, né? A gente fica muito perto, assim, o público dos treinadores e tal, e dos repórteres trabalhando. E eles sempre me chamavam, me davam presente, sabe? Me davam um terço. Assim, maravilhoso. Foi uma Legal. experiência maravilhosa que eu tive lá. Não tão retornei como aqui, né? Quando eu retornei aqui pro Rio, eu demorei para conseguir para o esporte. Para você ter uma ideia, eu voltei em 2001 e eu só consegui para o esporte em 2007. Eu fiquei 6 anos tentando voltar para o esporte, ouvi a mesma coisa na Band, que mulher não faz futebol. Ainda já nesse retorno para cá. E comecei a fazer jornalismo geral, né? Fiz programa do Marcelo Rezende, da Atena, fiz tiro, porrada e bomba, fiz tudo que eu não gostava. Até conseguir voltar para o esporte finalmente. Mas aqui eu não tive essa aceitação tão boa quanto eu tive lá, sabe? Dos próprios colegas, assim, me olhavam, sabe? Não conversavam muito comigo, era só homem, assim, 98% eram homens, os setoristas de todos os clubes e tal. Eu tive uma dificuldade, sabe, para me impor, para chegar, ser reconhecida como uma mulher que gosta de futebol, sabe? Aham. Falar de futebol. Foi bem difícil, foi bem difícil. Mas graças a Deus eu venci. Então comecei lá no SBT, eu estava lá, começou o PAN, né? Eu falei, é uma ótima oportunidade de eu voltar para o esporte agora nos Jogos Pan-Americanos, porque o Rio de Janeiro ficou respirando esporte na época do PAN, Sim. sabe? Só se falava disso.
Aí gostaram do meu quadro, eu continuei fazendo, depois saí de lá, fui para o Sport TV, aí depois fui para a Band, onde eu fiquei na maior parte do tempo, na Band. E saí, e agora estou com o meu próprio canal, como você disse. Falando Legal, com Aline. a bomba, que é de quem eu não podia falar muito. Legal. Legal, Aline. Você até já comentou aí um pouco na primeira pergunta, né? Falando a sua resposta, de um pouco do machismo e do preconceito que você sofreu. E era justamente sobre isso que eu ia falar agora. Como é que foi para você essa aceitação? Conta um pouquinho com mais detalhes, de repente, alguma situação específica chata que você tenha passado, porque, enfim, não tem jeito, né? Infelizmente, em pleno 2020, imagina então, na época que você começou. Se agora a gente ainda sofre preconceito, imagina, sei lá, 20, 10 anos atrás, né? Então, conta alguma situação chata que você tenha passado e como é que você enfrentou isso? No início, quando eu comecei a ir nos treinos e tal, como eu era do SBT, a gente não tinha uma equipe de esporte, então eu ia muito raramente. Então era pior ainda, porque eu demorei para ser local, né, nos treinos. Uhum. Só depois que eu fui pro Sport TV que eu comecei a frequentar direto e tal. Mas eu ficava muito na minha, sabe? Eu puxava assunto com o outro, ninguém me dava muito papo. Às vezes eu queria tirar uma dúvida e ficava com medo de perguntar, porque eu pensava assim, poxa, ele vai achar que eu não sei nada. Mas, pô, dúvidas acontecem, né? A gente tem dúvida toda hora. Então, era muito difícil para mim, sabe? Eu ficava me sentindo muito mal mesmo. Depois, aí eu resolvi escrever sobre futebol numa coluna do site Justiça Desportiva. Eu falei, ali eu vou já botar meu nome na internet. A internet estava começando, né, ainda, né? Não era Uhum. a explosão que é hoje. E eu tinha liberdade ali para escrever o que eu quisesse. Então eu analisava jogos, dava minha opinião e comecei a ter muita interação nessa coluna, sabe? Então o meu nome ficou mais ou menos marcado ali como uma mulher que fala de futebol, né? Eu já comecei a entrar nesse setor, né? Não só uma jornalista, mas uma jornalista esportiva. Mas foi muito difícil. E depois que eu consegui, hoje eu me sinto muito feliz, assim, porque muitos meninos vêm falar comigo, dizendo que eu sou referência. Eu fico muito feliz de ter conseguido meu espaço. Mas depois que você consegue, aí você começa a enfrentar uma outra situação, né? Que é o assédio, né? Sim. Muito, muito assédio. Não só dos jogadores, de treinador, mas dos próprios assessores dos clubes, sabe? Eu sofri muito com isso, muito de verdade. Se fosse hoje em dia, assim, seria processo na certa. É porque naquela época não se Uhum. pensava nisso, apesar de ser uma época, assim, não tem muito tempo isso, né? Mas se você for pensar esse movimento das mulheres e tal, delas falando o que realmente acontece, é uma coisa muito mais recente, né? Então era uma coisa tida como normal, sabe? Falava assim, mas também você só trabalha com homem, né? Você lida com homem, você se veste assim, o assado, porque eu gosto muito de saia, de vestido, sabe, Débora? Eu nunca mudei meu jeito de me vestir. Eu ia cobrir treino, eu ia cobrir jogo no gramado com a minha Anabela, meu salto Anabela. Não tirava, não. Ficava Uhum. suando, sabe? Todo mundo de tênis e eu lá com a minha Anabela. Eu gosto, eu não vou mudar meu jeito, sabe? Então Uhum. eu botava com um calor desgraçado, você vai para São Januário, que é um lugar super quente. Eu botava saia, claro, não botava micro saia, mas eu ia de saia, eu ia de vestido, ia no Ninho do Urubu, super quente também, eu ia de saia de vestido. Então isso dava margem para ficarem falando, sabe? Aí falava também, você vem vestida de vestido, você vem assim, você não quer que os homens falem, sabe? Uhum. E eu, no fundo, falava assim, é mesmo. Porque era aquilo, a gente foi criada assim, né? Na nossa sociedade é É. assim, né? Assim, a culpa é sua dos homens estarem te olhando, né? Você fica. É muito. Assim, é um absurdo isso. Hoje a gente começa a perceber. Mas eu ainda não percebia. Então eu recebia mensagens super de baixo nível, sabe? No meu celular, na época nem era WhatsApp, era SMS. E eu era obrigada a lidar com aquilo, sabe? Eu já cheguei num assessor, falei assim, eu preciso entrevistar a fulana de tal. O que você vai me dar em troca? Eu não vou te dar nada em troca, esse é o meu trabalho, não sou eu que quero entrevistar, é a Band, não sou eu. Eu tinha que ouvir essas coisas, a ponto de eu chegar lá na emissora uma vez e pedir para não cobrir mais determinado clube, porque eu não estava me sentindo à vontade ali. Tudo que eu pedia, eu recebia uma piadinha em troca. Então eu já cheguei nesse ponto, sabe? Que E droga. graças a Deus isso está mudando, Débora, porque a gente está falando sobre isso agora, é uma coisa que eu nunca Uhum. falei assim, em lugar nenhum. E isso já é um passo que a gente dá, né? A gente vai demorar ainda, mas Sim. pelo menos já são os primeiros passos. Graças a Deus agora a gente tem voz, né? Cada vez mais a gente tem voz para mudar essas
situações escrotas, né? Porque são É, situações escrotas que a gente passa. Mas vamos falar de coisa boa agora. Seu vamos. canal. Quando você pediu demissão da Band, você já tinha pretensão? Você já tinha, eu vou largar isso aqui para seguir na mídia independente, para falar de Botafogo? Ou isso veio depois? Essa ideia veio depois? Conta como é que foi essa transição, que é uma baita de uma transição, né? Você sair da mídia tradicional, em que, por exemplo, você não podia nem falar qual era o seu time, e agora você tem um canal independente, falar só do clube que você ama. Como é que foi essa transição? Olha, infelizmente eu não tive essa ideia assim que eu saí da Band, porque eu saí da Band em 2014, né? Um pouquinho antes da Copa. Eu me revoltei com algumas situações de lá de dentro, pedi demissão, porque todos os lugares que eu trabalhei eu pedi demissão, porque eu não concordava com alguma coisa, então eu saía, sabe? Eu Uhum, sou meio assim, eu ainda tenho um idealismo dentro de mim, né? Então, aham, quando tá acontecendo alguma situação que eu não tô me sentindo à vontade, tô achando que é injusta, então eu pedi por conta disso. Foi até uhum, antes da Copa, foi um fervor, um monte de gente me ligando. É verdade, você pediu? É verdade, pedi. Mas naquela época, 2014, ainda não tinha muito canal, né? O YouTube ainda não estava tanto assim como está hoje, né? Então eu não tive essa ideia. Infelizmente, eu fiz uma live com o Túlio, e o Túlio falou para mim na live, Aline, por que você, se você tivesse feito esse canal assim que você saiu da Band, seu canal estava já, né, super famoso hoje em dia. uhum. Eu falei, pois é, eu não tive essa ideia. Quando eu saí de lá, eu comecei a trabalhar num site de notícias de esporte do mundo todo. Era um site super legal que depois acabou. Eu escrevia de casa mesmo, eu lia jornal da Espanha, de Portugal, da Alemanha, tudo. Eu escrevia sobre todos os campeonatos. Então eu só falava disso, né? Você pode imaginar, eu tinha esse assunto. Mas já ainda dentro do futebol. Depois eu saí, fui trabalhar num outro tipo de jornalismo, jornalismo legislativo, mas fiquei com essa vontade de futebol dentro de mim, que eu nunca parei de ver jogo, né? Eu nunca parei de acompanhar. E quando teve agora essa explosão de vários canais, né? A gente em casa, né? Desesperado por futebol e tudo. Até foi o meu marido que me deu essa ideia. Poxa, você está sentindo falta de falar de futebol? Tem tantos canais aí de outros times, o Botafogo também está com os canais. Por que você não faz um canal do Botafogo? Aí eu comecei a fazer ano passado, Débora, ano passado. Mas confesso que o time não estava empolgando tanto. Então gravei um Uhum. vídeo, gravei outro, sempre falando mal. Falei assim, tá ficando chato, né? Porque eu tô aqui, aquela corneteira. Eu entro, falo mal do time e acabou. Não. Só que esse ano a gente está mais empolgado, né? Apesar da gente não ter engrenado ainda no campeonato, a gente está mais Uhum. empolgado com o time, não tem como negar. Aí eu comecei a investir mais. Então tem 2 meses apenas que eu comecei a fazer mesmo, comecei a fazer algumas lives e tal. Tô aprendendo ainda, tô engatinhando ainda no YouTube. Legal. Mas eu tô fazendo por hobby e por necessidade também de falar de futebol e do Botafogo, que assim, eu tô lavando a minha alma, só falando do Botafogo. Sim. Porque eu fazia muita matéria legal que nem ia ao ar, porque era Botafogo, sabe? Então agora tô me dedicando a só falar do nosso time. Isso é muito bom, eu tô muito feliz. Que bom. Somos aí parceiras, que eu também tirei essa ideia da gaveta agora, na pandemia, né, na quarentena, em maio, que eu comecei com o meu canal. E vamos em frente. A gente sempre se favorecendo, né? Cada uma a luta da outra. É muito legal. Tá sempre falando de futebol com mulher, com botafoguense. Não pode ser melhor. De verdade. Aproveitando para falar de Botafogo, que enfim, não tem como, né, duas botafoguenses não falarem do clube que a gente ama, eu queria que você primeiro falasse, você que veio do meio, né? Como que você enxerga a forma que a mídia tradicional trata hoje o Botafogo? Porque, enfim, a gente está cansado, eu, de conversar com outros botafoguenses, e a gente sente falta disso, né? Eu comentei até com a Fernanda Maia, que eu já entrevistei aqui no canal também, que, pô, é legal você, como botafoguense, o SBT hoje, pelo menos, ele dá maior abertura para ela, o Pedro Certeza, que também participa do programa que ela apresenta, de falarem do Botafogo. E a gente sente falta disso, né? Você liga hoje um Globo Esporte da vida, se falam do Botafogo é 2 minutinhos ali e só. Você que veio de dentro, como que você enxerga esse tratamento da mídia tradicional em relação ao Glorioso hoje? Eu sempre fui revoltada com isso, ainda mais que eu trabalhava numa emissora paulista. Então era muito mais Uhum, difícil eu emplacar uma matéria do Botafogo do que uma matéria do Flamengo, de outros times aqui, sabe? Eu participava do Jogo Aberto todo dia, né, ao vivo aqui do Rio,
A Renata Fã de lá, ela me chamava para falar dos times cariocas, né? Era para falar dos times cariocas. Só que às vezes o meu tempo era reduzido, porque tinham 3 matérias do Corinthians, mais 3 do Palmeiras, então o tempo ia acabando, né? Então, a primeira matéria que caía era do Botafogo. Falava no meu ponto, ó, Aline, caiu o Botafogo. Eu via muito isso. Eita. Fala só do Flamengo. E eu tinha que obedecer, né? Eu tava ali, eu era funcionária, né? Às vezes, aí eu ficava procurando umas pautas interessantes, assim, para vender, sabe, do Botafogo, mas era difícil de emplacar. Um momento que eu consegui emplacar muita matéria do Botafogo foi quando o Sidorf passou por aqui, né? Aquela passagem maravilhosa, foram muitas matérias ali, eu lavei minha alma, porque o jornal, até o Jornal da Band, que era um jornal assim, no Jornal da Band só entra a matéria que é a mais importante do esporte do Brasil naquele dia. Consegui emplacar algumas matérias do Sidorf no Jornal da Band, porque ele era uma figura totalmente famosa no mundo todo, então teve um apelo, né? Foi quando eu consegui falar mais do Botafogo realmente. Mas no dia a dia, se você for, eu frequentava todos os clubes, né? Porque na TV a gente não tem setorista, a gente tem poucos repórteres, então todo mundo cobre tudo. Era muito raro eu ir para o Botafogo, né? Mas quando eu ia, você notava na sala de imprensa o número de jornalistas comparados ao, vamos dizer, ao do nosso rival lá da Gávea. Era o triplo que tinha, entendeu? Às vezes não estava acontecendo nada, o Flamengo não estava disputando nada, mas era um monte de repórter, de jornalista, de setorista. E no Botafogo sempre um número muito reduzido. Geralmente os que estavam começando, eles colocavam para cobrir o Botafogo, sabe? Sem preconceito, eu tô falando aqui a realidade, né? Quando o jornalista tinha mais experiência, pegava mais experiência, ele já trocava, já ia cobrir o Fluminense, já ia para outros clubes. Então, assim, nitidamente você vê uma má vontade total da imprensa em geral, não só da emissora que eu trabalhava, com o Botafogo. O Globo Esporte você citou. Quantas vezes o Escobar falou, vamos dar uma passada no GE para ver o Botafogo? É só isso. 10 segundos ele deu notícia, pronto, já falou do Botafogo, né? Então, acontece isso. Eu, num campeonato carioca uma vez, no primeiro turno inteiro, na Band, a gente fazia o mesmo jogo da Globo, né? Por contrato, tinha que fazer o mesmo, ao vivo, a transmissão. Teve um campeonato carioca que eu fiz um jogo do Botafogo no primeiro turno. Falava, o Botafogo não dá ibope, porque o Botafogo isso. Não é verdade, né? A gente viu aqui na pandemia que eles reprisaram o jogo de 95, você viu, explodiu o ibope, né? Um jogo antigo. Então, eu sofri a vida inteira com isso, sofri por eu ser botafoguense e eu ter necessidade, né, de falar para o torcedor quer saber. Então, assim, canais como o do TF, o do De Fogo, milhões de canais que estão surgindo agora, a gente só tem que ver isso agora, Débora. A gente não tem mais que ligar a televisão, sabe? Porque eu não vou ficar assistindo uma mesa redonda na Fox, que fica 3 horas discutindo um cartão vermelho do Palmeiras, e eles falarem um segundo do Botafogo porque o Botafogo jogou contra um time paulista. Aí eles vão falar, senão eles nem falam. A gente não precisa mais se submeter a isso. A gente pode ligar ali e ter notícia do Botafogo o dia inteiro, porque tem canais que gravam vídeos, 3 vídeos por dia, falando de tudo que está acontecendo. Então a gente não está mais refém dessa mídia. Isso é muito bom. É muito bom mesmo. Inclusive, para quem não sabe, eu faço parte do canal do TF, estou sempre lá nas lives de pós-jogo, é um canal muito interessante, podem se inscrever lá. No canal da Aline também, bota fogo nela aqui no YouTube. E, é claro, se inscrever aqui também no que é impedimento. E falando agora de dentro de campo, Aline, vamos conversar um pouco sobre o que vem apresentando o Botafogo. Como a gente já comentou aqui, ainda não engrenou, né? Mas eu, enfim, acredito que você também, estou confiante para o ano de 2020 para a temporada de 2020, 2021, né? Do Botafogo. E queria que você falasse um pouco o que você espera do time esse ano. Você acha que vai brigar por qual parte ali da tabela do Campeonato Brasileiro? Até onde a gente vai chegar na Copa do Brasil? O que você está esperando aí do Fogão esse ano? Olha, antes de começar o campeonato, eu até gravei um vídeo, depois que o Roger Flores disse que a gente ia ser rebaixado e tal, Paulo Nunes, bem revoltada. Não acho que o Botafogo vai ser rebaixado, vai lutar contra o rebaixamento, não acho, porque não tem time para isso. Tem um dos melhores times que eu já vi, assim, no papel, né, porque ainda não mostrou em campo o que o time é, ainda não engrenou por conta da quantidade de jogos, de viagem, não tem tempo de treinar, né? E muito mais por conta de erros da arbitragem. Porque eu fiz as contas e até hoje, até agora, nessa rodada,
a gente já perdeu 5 pontos por causa de erro de arbitragem, Sim. sabe? Então, a gente está brigando contra quem? A gente está brigando com todos os adversários que a gente vai enfrentar, Mais o VAR. mais a galera do VAR especificamente, né? Que é eles que estão tumultuando o campeonato. Então, por conta disso, se a gente fosse jogar um campeonato justo, na minha opinião, hoje é sem o VAR, tá? A gente vai enfrentar o Vasco agora, eu tô dando graças a Deus na Copa do Brasil que não vai ter VAR, porque pelo menos a gente briga só com um, né? Contra um árbitro, né? Não contra 6, né? Então, tá difícil, Débora, tá difícil porque os árbitros são muito mal preparados. Isso falado pelo Péricles Bassols, que eu fiz uma live com ele por conta disso, que eu tô bem revoltado com a arbitragem. Então, eu quis entrevistar um árbitro para me explicar o que está acontecendo, com por que tantos erros. Então, ele falou isso, que eles não sabem e que o árbitro dentro de campo, ele está muito acomodado, porque ele sabe que tem outras pessoas vendo aquele lance. Então, ele pensa assim, se eu errar, vão me chamar aqui. E não então, sei se você também. As coisas. E não sei se você também pensa isso, Aline, mas eu acho que é muito um corporativismo, você não acha? Total. Porque assim, o cara do VAR chamou ele para falar de alguma coisa. Será que ele vai peitar e vai chegar, não foi? Ou ele vai concordar para não ficar feio? Porque quem tá vendo o VAR também não deixa de ser árbitros, né? Então, parece que é uma máfia, né? Eu acho que rola muito disso. O que você acha? Eu acho que é uma máfia mesmo, inclusive máfia velada, porque eles não podem falar, eles não podem dar entrevista. Eu nunca vi isso, gente. Eu tentei falar com alguém da comissão da arbitragem, não pode, eles são proibidos de falar. Então, eu acho que é um absurdo, até para eles seria melhor falar, porque eles explicariam o porquê daquelas marcações. Para eles deve ser difícil também, o árbitro que apitou, assim, ele estava convicto de que ele apitou certo. Aí ele vê a imprensa inteira falando mal dele. Poxa, não seria mais legal para ele chegar e falar assim, não, gente, calma, vocês estão falando isso, mas eu explico. Eu marquei isso, porque isso. Não seria muito mais legal isso? Exatamente. Mas não, fica aquela coisa que parece que é uma caixa preta, que ninguém pode falar sobre isso, sabe? Porque eles são os poderosos, eles que decidem o resultado, eles que decidem as marcações, e a gente tá ali como? Sem entender nada. Às vezes a gente está assistindo a partida, nem os próprios narradores, nem os próprios comentaristas sabem o que o árbitro está revendo. Exatamente. Eles ficam especulando o que está acontecendo, aí você que está assistindo fica naquela ansiedade também esperando. É complicado. Aí o Péricles defendeu uma coisa, que ele é corporativista, claro, porque ele é árbitro, ele foi árbitro a vida inteira, claro que ele defende, mas ao mesmo tempo ele tem umas ideias muito boas, que é, por exemplo, abrir o áudio da conversa do árbitro de vídeo com o árbitro em campo, ao vivo, para todo mundo escutar. Todo mundo escutar, o torcedor, quando tiver torcedor no estádio, escutar o narrador que está narrando o jogo, escutar o repórter, escutar, esse é o certo, eles têm alguma coisa para esconder? Não, então eles têm que abrir. A gente tem que saber. Que aí a gente vai entender, Débora, por que ele não deu o cartão vermelho naquele lance contra o Botafogo? Aí ele vai explicar, não, olha, a sola, porque tem essa parada, né? A sola bateu do joelho para baixo, então eu não vou dar cartão por causa disso. Ah, tá. Então tá bom, a gente entendeu por que você não deu cartão. Mas fica aquela conversa que parece que um tá tentando convencer o outro. Fica um fora demora, né? Fora demora. Fica um negócio muito obscuro. Mas o Sérgio Correia, que é o presidente da comissão de arbitragem, estava assistindo a live que eu fiz com o Péricles Bassols e mandou uma mensagem para ele, dizendo que lá nos Estados Unidos eles já estão testando isso. Eles abrirem o áudio para todo mundo. Então já começou a pensar nisso, sabe? Então quem sabe daqui mais para frente a gente ouça o que eles estão dizendo para a gente entender o que eles estão marcando. Por exemplo, no último jogo do Botafogo, por que não chamou o VAR naquele gol que ele anulou? Por que ele não chamou o VAR? Ele estava tão certo assim? Não podia estar, né? Porque os dois comentaristas do Premier, Sport TV, sei lá, falaram que acharam que foi pênalti. Que teve um problema lá, não lembro agora do lance direitinho. Mas eu sei que eles não chamaram o VAR. Então eu quero entender por que chamam o VAR em uma situação, não chamam o VAR em outra situação. A gente fica totalmente vendido sem entender. 2 pesos, 2 medidas, né? Então, por conta disso que eu tô falando, eu falei tudo isso para falar que o Botafogo tem total condição de brigar ali pelas primeiras posições, mas isso está atrapalhando. Isso está atrapalhando, não é que vai atrapalhar, já está atrapalhando, porque não era para a gente estar nessa posição que a gente está, se não fossem os erros de arbitragem.
Então, eu vou te falar, eu acho que o Botafogo tem time para chegar nas primeiras posições, mas por conta dessas situações que estão acontecendo, o Botafogo vai ficar no meio da tabela. Infelizmente, é o que eu penso. É Copa do complicado. Brasil, eu tenho esperança esse ano. Passa do Vasco. Passa. O Vasco está muito confiante se achando, né? Deixa eles se acharem. Acho que passa sim. Bom, Aline, é isso. Eu queria saber se você tem algum recado para dar, seja para a torcida botafoguense, seja para as mulheres que vão assistir esse vídeo e de repente, enfim, querem seguir a carreira de jornalista, no jornalismo esportivo propriamente. Se você tem algum recado para deixar aqui no Que é Impedimento. Adorei o papo, foi super rápido, passou rápido, né? Foi legal. Aham, Sempre bom, né? A gente falar de sim. Botafogo, falar para as mulheres. O recado que eu deixo é o seguinte: se você gosta de futebol, se você ama futebol, você invista nisso. Porque hoje em dia você não precisa de nenhuma emissora para te contratar. Você pode abrir o seu canal, falar o que você quer, convidar quem você quer. E você tem voz hoje em dia, porque hoje em dia as pessoas não ligam mais televisão. Tem um filho de 15 anos que ele só assiste YouTube. Ele assiste os canais que ele quer, dos youtubers que ele gosta. Então é isso. Se você gosta de futebol, independentemente de você ser Botafogo ou não, faça como a Débora. A Débora não fala só do Botafogo, né? A Débora fala de futebol em geral, tá aí. Tem uma gama de pessoas para ela convidar aqui para falar, para bater uns papos super legais. E a gente se interessa por esse tipo de conversa que a gente não vê na mídia convencional. Sim. Então eu dou maior força para cada vez mais ter mais mulheres no futebol, mais mulheres falando sobre o que é impedimento, o que não é, reclamando dos árbitros, o que seja, né? A gente tem que falar do que a gente gosta. E convidar também vocês para se inscreverem lá no meu canal, Botafogo Nela, que eu tô com 1.500 inscritos, eu não sei se é pouco ou se é muito, Débora, porque eu não entendo nada disso, mas eu tô feliz, porque as pessoas participam bastante, a torcida do Botafogo é muito engajada, eles Sim. sempre deixam um comentário, eles sempre querem participar, quando eu faço live, eles sempre querem fazer uma pergunta, elogiar. É muito legal falar para a torcida do Botafogo, é uma torcida especial que eu estou muito apaixonada assim para falar, de falar para eles agora, né, depois de 20 Aham. anos de jornalismo. Então é isso. E assinem aqui, inscrevam-se no canal da Débora, que é muito bom, para a gente crescer ainda mais essa torcida da mulherada no futebol. Com certeza. Aline, adorei nosso bate-papo. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar aqui o convite da nossa conversa. E até uma próxima. Se inscrevam no canal da Aline, Botafogo Nela, se inscrevam aqui no Que é Impedimento, ativa o sininho para sempre que postarmos vídeo novo você receber a notificação. Curte, compartilha também com quem você acredita que vai gostar desse tipo de conteúdo. E um beijo. Obrigada, Aline. Fica com Obrigada Deus. a você pelo convite. Saudações alvinegras. É isso aí.